Jesse Letter Brown estava voando sobre o interior da Coreia do Norte em seu caça Corsair a mais ou menos 30 quilômetros atrás das linhas inimigas quando descobriu que estava com muitos problemas. Um colega avisou que o seu avião estava vazando combustível. Era o início da Guerra Fria, mas Brown já havia sido testado em combate. Durante anos, seu próprio povo tentou destruí-lo. Agora, ele estava em outro conflito, parte de um esquadrão de 6 homens enviado para defender uma divisão de fuzileiros navais dos Estados Unidos, cercada por 100 mil soldados chineses no reservatório de Chosin. Os fuzileiros navais pareciam tão condenados que os jornais em casa os apelidaram de Legião Perdida. Brown estava voando baixo sobre uma encosta remota à procura de alvos quando o fogo de solo rompeu sua linha de combustível. Ele examinou as encostas geladas em busca de um lugar para aterrissar porque estava muito baixo para saltar de paraquedas. Perdendo potência no motor, Brown calmamente transmitiu ao seu esquadrão que o motor estava travando. Ele avistou uma pequena clareira na montanha e jogou seu avião ali. O impacto do pouso levantou uma nuvem de neve e amassou seu Corsair. Ele tentou sair da cabine, mas ficou preso dentro e as chamas começaram a subir pela fuselagem. O sol estava se pondo e enxames de tropas chinesas provavelmente estavam indo em sua direção. Foi quando o seu ala, o tenente Tom Rudner, que assistiu a cena se desenrolar acima, decidiu fazer algo arriscado. Ele ia cair na mesma clareira da montanha para resgatar Brown. Enquanto seu avião mergulhava na direção do Corsair fumejante de Brown, ele afirmou pelo rádio que iria entrar. O que aconteceria nos próximos 45 minutos transformaria Brown e Rudner em heróis não convencionais, honrados tanto pelo que fizeram fora do campo de batalha quanto dentro dele. Um ganharia a mais alta condecoração dos militares americanos, a Medalha de Honra, e outro, a Distinguished Flying Cross. Um navio da Marinha seria batizado em homenagem a um homem, uma estátua erguida em homenagem ao outro. 2 presidentes americanos, Harry Truman e Ronald Reagan, elogiariam ambos publicamente. Bem-vindos ao Almanaque Militar, a sua revista histórica semanal aqui do YouTube. Sabe como você faz para não perder nenhum lançamento como este que você está prestes a assistir? Basta você se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Só assim o YouTube vai te avisar quando nós lançarmos algum material novo para você. Caso você queira participar da decisão, da escolha dos próximos assuntos que serão tratados aqui neste canal, participe do clube de membros. Só assim você vai conseguir me ajudar a escolher o assunto da próxima semana. Nascido em 16 de outubro de 1926, em uma família de meeiros em Hattiesburg, Mississippi, Brown sonhava em ser piloto desde jovem. Seu pai o levou a um show aéreo quando ele tinha 6 anos, despertando seu fascínio por voar. Quando adolescente, Brown trabalhou como entregador de jornais para o Pittsburgh Courier, um jornal afro-americano. Ele aprendeu sobre os pilotos afro-americanos da época, como o Eugene Jacques Bullard, o primeiro piloto militar negro-americano, inspirando-o a alcançar as mesmas alturas. Em 1937, Brown escreveu ao presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, sobre a injustiça de não permitir que pilotos afro-americanos entrassem no corpo aéreo do Exército dos Estados Unidos. A Casa Branca respondeu dizendo que apreciava a opinião dele. Brown aplicou essa paixão em seus trabalhos escolares. Ele se destacou em matemática e esportes e era conhecido por ser despretensioso e muito inteligente.
Brown foi aconselhado a frequentar uma faculdade só para negros, mas queria seguir os passos de seu herói, o atleta olímpico negro Jesse Owens, e estudar na Ohio State University. Quando ele deixou o Mississippi para Ohio em 1944, o diretor da escola dele escreveu uma carta dizendo que ele era um herói por ser o primeiro graduado a entrar em uma universidade predominantemente branca. Brown continuou a se mostrar promissor na Ohio State, mantendo notas altas enquanto trabalhava no turno da noite carregando vagões para a Pennsylvania Railroad para pagar a faculdade. Ele tentou várias vezes ingressar no programa de aviação da escola, mas foi recusado porque era negro. Um dia, Brown notou um cartaz recrutando estudantes para a reserva naval. Depois de fazer perguntas, ele foi informado de que nunca conseguiria ser um piloto da Marinha, mas Brown precisava do dinheiro e não perderia facilmente a oportunidade de um dia sentar em um cockpit. Com persistência, ele finalmente foi autorizado a fazer os exames de qualificação e passou com louvor. Brown tornou-se membro do Corpo de Treinamento de Oficiais da Reserva Naval da escola em 1947, que na época tinha apenas 14 alunos negros, de um total de 5.600 alunos. Durante seu treinamento a bordo do porta-aviões, Brown enfrentou o racismo aberto de vários instrutores e colegas de classe. No entanto, em 21 de outubro de 1948, aos 22 anos, ele fez história ao se tornar o primeiro afro-americano a completar o treinamento de voo da Marinha dos Estados Unidos. A imprensa rapidamente pegou sua história, até mesmo apresentando-o na revista Life. Enquanto se tornava oficial da Marinha, Brown relatou que cada vez menos incidentes de discriminação ocorriam à medida que seu treinamento rigoroso continuava. Com a eclosão da Guerra da Coreia em junho de 1950, ele ganhou a reputação de piloto experiente e líder de uma seção. O esquadrão de Brown juntou-se ao USS Leyte em outubro de 1950 como parte da Fast Carry Task Force 77, em seu caminho para apoiar a defesa da Coreia do Sul pela ONU. Ele voou 20 missões na Coreia, incluindo ataques a tropas, linhas de comunicação e campos militares. Com a entrada da República Popular da China na guerra, o esquadrão de Brown foi despachado para o reservatório de Chosin, onde as tropas chinesas e norte-americanas estavam envolvidas em combates acirrados. No dia 4 de dezembro de 1950, Brown era um de 6 aeronaves envolvidas em uma missão para apoiar as tropas terrestres dos Estados Unidos presas pelos chineses. Após uma hora de voo, sem nenhum sinal de tropas chinesas, o ala de Brown, o tenente Thomas Hudner Jr., avistou um pouco de combustível saindo do avião de Brown. Brown aterrissou ou caiu, dependendo do ponto de vista, no vale montanhoso. Seu avião se estilhaçou e prendeu a sua perna sob os escombros. Preso nos destroços e em chamas, com temperaturas abaixo de zero do lado de fora, cerca de 40 quilômetros atrás das linhas inimigas, Brown acenou desesperadamente para os outros pilotos que estavam voando acima dele, pedindo ajuda. Hudner, que estava aconselhando Brown pelo rádio, aterrissou intencionalmente seu avião para chegar ao lado de Brown. Hudner pousou a 100 metros de Brown e saiu correndo de sua cabine em direção ao Corsair abatido, e acabou escorregando na neve enquanto corria. Quando ele chegou ao avião, ele pulou na asa e viu Brown dentro. Ele estava ainda consciente, mas as pernas de Brown estavam presas sobre a fuselagem retorcida e a fumaça tomava conta do ambiente. Brown disse a Tom que estava preso. O capacete de Brown havia sumido. Ele havia tirado as luvas nas temperaturas abaixo de zero na tentativa de se libertar. Hudner colocou o cachecol nas mãos de Brown, tirou um gorro de lã e enfiou na cabeça de Brown. Hudner era mais do que um companheiro de batalha, ele era amigo pessoal de Brown. Hudner era membro de uma família muito próspera de Massachusetts. Seu pai era dono de uma rede de supermercados e Hudner frequentou a prestigiosa escola preparatória
Phillips Academy Andover. Ele admirava o profissionalismo de Brown, o senso de humor do amigo e a forma como enfrentou o abuso racial em Glenville. Para Hudner, Brown era um membro da família. No momento do incidente, Hudner correu de volta para o avião dele e chamou por rádio um helicóptero de resgate, dizendo ao piloto para trazer um machado. Quando o helicóptero chegou, Hudner e o piloto de resgate tentaram libertar Brown dos destroços por 45 minutos, mas o machado não conseguiu desfazer o amassado em torno da perna de Brown. Durante todo o tempo, Brown nunca reclamou ou gritou de dor. À medida que a luz ia diminuindo, Hudner continuou tentando libertar o seu amigo enquanto seu esquadrão circulava acima procurando tropas inimigas. A capacidade de Brown de suportar silenciosamente a dor surpreendeu Hudner. Hudner gritou no rádio dizendo que o amigo estava bem para os colegas que voavam acima deles, mas Brown começava a entrar e sair do seu estado de consciência e, de modo muito tímido, Brown disse a Tom, como ele chamava o amigo, para dizer à esposa que ele a amava. A cabeça de Brown então caiu contra o seu peito e a respiração ficou agonizante. O horizonte já ficava mais escuro e o piloto do helicóptero acenou para Hudner. Ele disse que eles tinham que ir e que não tinham instrumentos para voar à noite. Hudner não queria deixar Brown para trás. E em uma troca de olhares com o piloto do helicóptero, Hudner percebeu que o amigo já deixara de respirar. O piloto do helicóptero pediu para que ele decidisse rapidamente o que ele faria, ou senão ele ficaria no local congelando até a morte. Hudner correu então para o helicóptero e, enquanto voava de volta para o USS Leitch, ele ficou desesperado. A notícia da morte de Brown se espalhou rapidamente pelo porta-aviões. Hudner poderia ter sido levado à corte marcial por aterrissar deliberadamente ao lado de Brown, mas em vez disso, o comandante do USS Leitch o nomeou para uma medalha de honra. Hudner e seus companheiros de bordo fizeram uma vaquinha, uma arrecadação financeira para a filha de Jesse, que estava com 2 anos de idade, que seria o equivalente a hoje a aproximadamente $24 mil para o fundo da faculdade da filha dele. Os membros negros da tripulação do navio, para quem Brown costumava acenar enquanto desembarcava, choraram abertamente. Um membro de seu esquadrão foi ao beliche de Brown para separar seus pertences para um carregamento de volta para casa. Ele juntou uma foto de Daisy, a sua esposa, e sua filha Pamela, além de uma Bíblia cheia de páginas dobradas e o livro de Platão, 5 grandes diálogos. No convés, um corneteiro do Leitch tocava enquanto fuzileiros disparavam rajadas de fuzil sobre a polpa do navio em homenagem ao seu camarada morto. Brown tinha apenas 24 anos quando morrera. Esse poderia ter sido o fim da história, mas foi apenas o começo. O presidente Truman convidou Hudner e a viúva de Brown para a Casa Branca na próxima primavera para entregar pessoalmente a Hudner a sua medalha de honra. A amizade entre Hudner e Brown foi uma validação da controversa decisão de Truman de dessegregar as forças armadas do país 2 anos antes. Imagens de notícias da cerimônia mostraram o primeiro encontro entre Hudner e Daisy. Ele parecia nervoso e o conflito quando um sorridente Truman coloca a medalha em seu pescoço ainda o assombra. Daisy está ao lado dele sorrindo timidamente enquanto segura então algumas flores. A cidade natal de Hudner deu um desfile de heróis para ele, além de um cheque que seria o equivalente a $9 mil hoje. Ele prontamente transferiu este valor para Daisy como uma forma de preparar a educação universitária da esposa de Brown. Isso porque Brown disse ao amigo que não gostaria que a esposa dele acabasse trabalhando na cozinha de algum branco qualquer e de que gostaria de investir na faculdade dela. Em 1987, Ronald Reagan se tornou o segundo presidente dos Estados Unidos a homenagear publicamente Brown. Numa cerimônia na histórica Universidade de Tuskegee, no Alabama, o presidente americano disse, abre aspas, Jesse não considerou a raça daqueles que ele procurou proteger. E quando seus colegas pilotos o viram em perigo, não pensaram na cor de sua pele. Eles só sabiam que os americanos, de um modo geral, estavam em perigos. Fecha aspas. O alferes Jesse Brown
Recebeu póstumamente a medalha Distinguished Flying Cross, a Air Medal e também a Purple Heart. À medida que as notícias da morte dele se espalharam, a história de persistência para se tornar um piloto enquanto enfrentava o racismo sistêmico e aberto inspirava uma nova geração de pilotos negros. Em 1973, falando no comissionamento do USS Jesse L. Brown, Hudner descreveu a contribuição do seu ala para a história da aviação americana. Abre aspas. Ele morreu nos destroços de seu avião com coragem e dignidade insondável. Ele voluntariamente deu sua vida para derrubar as barreiras para a liberdade dos outros. Fecha aspas. E se você quer continuar a se aprofundar cada vez mais dentro do assunto que nós trouxemos hoje, fica aqui algumas sugestões de livros para você que também estão na descrição deste vídeo. E se você se interessar, compartilhe com seus amigos, permita que eles tenham acesso a materiais de qualidade como este também. Fica aqui desde já o nosso agradecimento por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.